número 16, e diz assim a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma importante decisão. Uma importante decisão. Sempre que nos deparamos com esse texto, é impossível não trazermos à nossa memória a reflexão da grande entrega. Evidentemente, o que Deus fez expressou o seu amor, e quando nós nos debruçamos sobre o amor de Deus, descobrimos ali alguns aspectos importantíssimos. O amor que agrega, o amor que cura, de que restaura e que traz o entendimento não apenas de uma vida boa aqui na terra, mas o apontamento para os céus. É claro que quando nós falamos dessa grande entrega, mediante esse amor tão extraordinário, nós nos lembramos imediatamente daquele ferroviário que vem sendo citado pelo menos há 2 domingos aqui, aquele vídeo muito importante e interessante do YouTube, em que o seu pai ferroviário leva o seu filho, uma criança, e por um momento a criança acaba indo para a linha do trem, e em um momento tão terrível o pai precisa decidir, uma grande decisão. E para a salvação de muitos, ele toma uma decisão de entregar o seu próprio filho em resgate de muitos outros. E dentro do trem existiam inúmeras pessoas, pessoas boas, pessoas más, pessoas com aparência legal, pessoas que não tinham uma aparência legal, existiam pobres, existiam ricos, existiam brancos, existiam pretos, existiam gente das mais variadas possíveis. Mas veja bem, aqueles que estavam no trem, de nada tinham que decidir, pois eles não sabiam da grande entrega daquele pai. Mas na hora que eles, possivelmente, digo eu, ficaram sabendo, é impossível não se posicionar diante de uma situação tão sensível como foi aquela. Por isso, eu entendo perfeitamente que aquilo que esse pequeno vídeo demonstra aponta diretamente para aquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Em resgate de muitos, Ele entregou o seu próprio Filho à cruz, um símbolo de maldição, um símbolo de vergonha, e Ele entregou o seu Filho ali para que todo o que nele cresce, mediante o conhecimento daquilo que foi feito, pudessem ter a possibilidade de um céu de glória. O texto bíblico aponta que a primeira ação foi do ofendido e não do ofensor. É muito fácil o ofensor tomar algumas atitudes de orgulho, de prepotência, mas Deus mostra para todos nós que o melhor caminho da restauração é o caminho da liberação do perdão. Mas eu fui ofendido. Se você não tomar uma posição de reatar, restaurar, você será ofendido e você vai morrer por causa dessas mágoas. Você vai alimentar coisas que Deus não quer que você carregue consigo. Você vai levar um discurso de que foi ofendido e que não vai fazer nada para ajudar o outro, para criar caminhos, mas isso não é o correto. O que Deus nos ensina através do Filho, do sacrifício do Filho, é que o ofendido, o Pai, entregou o seu próprio Filho por aqueles que o ofenderam.
Quando nós compreendemos tamanha salvação, nós podemos às vezes ficar entristecidos por uma coisa ou outra, mas isso não subtrai a disposição que temos que ter de tomarmos as atitudes certas segundo o Evangelho. E tomarmos as atitudes certas segundo o Evangelho não são atitudes segundo a minha ótica, segundo o meu entendimento, mas segundo aquilo que a palavra diz. Segundo aquilo que Deus estabeleceu na Bíblia. Então, quando nós nos debruçamos na Bíblia, que é a palavra de Deus em linguagens humanas, nós temos diretrizes de tudo quanto devemos fazer na vida. Será que eu devo pegar isso daqui? Não, a Bíblia diz que nós não devemos pegar aquilo que não é nosso. Eu estou desejando pessoas outras, posses de outros. A Bíblia diz: não cobiçarás mulher do próximo, a fazenda do próximo, o boi do próximo, os gados do próximo. Não tem a ver só com pessoa, tem a ver também com os bens da pessoa. Não desejarás a roupa do outro, o relógio do outro, o brinco da outra. Então, quando nós nos debruçamos biblicamente, a Bíblia nos traz direcionamentos para tudo. Porque muitas famílias estão rachando, porque existem casais que casaram diante de Deus, mas não trouxeram Deus para o casamento. Porque quando o casal que é do Senhor traz Deus para o casamento, a Bíblia também os direciona sobre isso. E o casamento é um maravilhoso, mas existem responsabilidades de ambos. E essas responsabilidades, elas precisam ser devidamente cuidadas, para que não hajam brechas para a atuação do inimigo dentro do casamento. Por que os jovens tropeçam? Porque eles são muito movidos às vezes às emoções e não à palavra de Deus. Ei, adolescente e jovem, acredite no que eu estou falando. Essa coisa que esquenta o rosto, que faz o coração bater mais forte, que tenta te convencer que o errado é certo, é só falácia. Vai pela palavra, seja fiel à palavra, porque a palavra vai te promover para coisas melhores e maiores. Acredite que eu estou falando. É uma pessoa aqui que nunca usou o púlpito para acusar ninguém, mas que errou também e acertou também, mas hoje olha a palavra e fala assim: opa, Caim quer se levantar aqui. Caim, cabe você dominar esse sentimento que está brotando no teu coração. Nem sempre nós podemos dominar, nem sempre podemos evitar de ter sentimentos, mas nós podemos, pela palavra, dominá-lo. O que o Senhor nos mostra através da palavra é que as circunstâncias da vida não nos impede de fazermos aquilo, não pode nos impedir de fazermos aquilo que devemos fazer, mas devemos fazer segundo a palavra de Deus. Os exemplos que ela nos traz e nos entrega. É sempre importante nos lembrarmos de 1 João capítulo 4, versículo de número 19, que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa atitude não foi de nós que o ofendemos, foi daquele que foi ofendido. Ele nos amou primeiro, segundo o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Ele nos deu vida quando nós estávamos ainda mortos em nossas transgressões e pecados. Ele não esperou que nós melhorássemos para nos dar a possibilidade da salvação. Ele nos deu a vida quando nós estávamos ainda no erro, no lamaçal do pecado.
Mas olha, uma coisa importante destacar aqui nesse texto. Na teologia nós falamos que é a palavra exegese. E o que é a exegese? É a arte de olhar o texto e no seu original, compreender, interpretar. Ela trabalha muito junto com a hermenêutica, porque se a hermenêutica interpreta, a exegese aplica. Então é um caminho de mão dupla ali. É impossível você fazer uma boa exegese sem uma boa hermenêutica. Estou falando feio de novo, né? Todo domingo de manhã estou falando feio. Traduza, obrigado. É verdade. Hermenêutica é aquilo que nós olhamos o texto, analisamos o contexto, conhecemos a forma. Exegese, pegamos aquilo que se entende do original, pegamos aquilo que era aplicável naquele dia e, sem tirar o sentido, aplicamos nos nossos dias. E aí a gente consegue fazer uma boa hermenêutica aplicando uma boa exegese. Então, fazendo uma boa hermenêutica, aplicando uma boa exegese, a Bíblia diz que Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos. Veja bem, Ele nos deu a vida, mas é possível nós termos a vida, mas não que a querermos. Estão comigo aqui? Eu ganhei uma casa, mas eu posso muito bem não querer a casa. Eu ganhei um carro, eu ganhei uma bicicleta, mas eu posso muito bem não querer a bicicleta. O fato de eu ter recebido não significa dizer que eu quero. Entre receber e tomar, para mim, tem uma decisão. Se eu não entendo que aquilo que é para mim e eu tomo posse, aquilo que foi dado para mim não tem valia na minha vida, não tem peso, não tem aplicação. Por isso, veja bem, um dos textos incríveis que nós podemos também ler é Efésios 2:3, que diz: entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A vida foi dada para todos, mas é bom nos lembrarmos que mesmo a vida operando sobre a humanidade, todos nós estávamos lá no lamaçal do pecado. E pasme, como diz Martinho Lutero, todo dia o velho homem tenta ressuscitar e eu preciso matá-lo diariamente. Pelo próprio texto do livro do Gênesis, percebemos que o erro, ele não ficou apenas no primeiro casal, ele proliferou de uma forma muito terrível. Do capítulo 4 até o capítulo 6, o erro tomou a maioria da população. O homem, ele sempre se inclinará para aquilo que é errado. Efésios 2:3 diz aí: segundo as inclinações da nossa carne. Pasme com isso. Entre o certo e errado, a nossa vontade carnal é sempre pelo errado. Nós só decidimos aquilo que é certo pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito de Deus. Por isso que quem, como o pastor Lucinho Barreto muito bem afirma, em uma guerra entre a carne e o Espírito, vencerá quem você alimenta mais. Quem você está alimentando, esse vencerá em uma guerra entre a carne e o Espírito. Mas Deus mostrou o seu amor, mesmo a humanidade caída, Ele entregou o seu Filho antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz:
e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Está falando da besta aqui. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, em algumas versões, mortos antes da fundação do mundo. Antes da dor, Deus já tinha um remédio. E quem é esse Cordeiro de Deus? João 1,29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Os homens podem inventar iluminados, podem inventar fórmulas, mas biblicamente, o ser humano só consegue ser salvo por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é por adorar uma imagem, não é por pagar uma prenda, um voto, não é por se mutilar, não é por ser bonzinho, é por ter Cristo como Senhor de sua vida. Existem pessoas que pensam que é uma religião que salva. Não, não é. Que é uma igreja que salva. Não é. Um dia eu fui fazer um sepultamento no cemitério de Éden. E eu não tenho dificuldade de falar do amor de Deus em qualquer situação, mas eu aprendi no seminário que eu tenho que ser muito cirúrgico e pontual. Aprendi. Então nós fizemos lá o sepultamento da pessoa e o pastor não tinha chegado. O pastor, o bispo da igreja onde a pessoa congregava. E aí, quando estava finalizando, o bispo chegou. E aí, educadamente, todo pastor tem esse costume. Chegou outro pastor: olha, você pode orar? Aí, quando eu liberei a palavra para ele orar, ele falou: agora vamos fazer o culto fúnebre. Eu falei: ué. Por 2 vezes já passei esse constrangimento. E a pessoa fez todo o culto fúnebre de novo. Porque no final ele diz: essa pessoa é salva porque ela era membro da nossa igreja. Ele falou uma igreja aí de um bispo. Outra ocasião na Vila Rosalie, ainda pegou a camisa, colocou em cima do corpo e disse assim: essa pessoa era dessa igreja. A camisa da igreja lá. Falei: ué, meu Deus. A igreja salva. E isso é um erro. É domingo de manhã, eu estou puxando a igreja mesmo. Olha o erro. Vocês já ouviram a expressão cruz credo? O sentido da expressão cruz credo é cruz e credo. O significado histórico é: não existe salvação fora da igreja. Por isso que pessoas mais religiosas de determinada igreja, quando passa em determinado templo, faz o símbolo da cruz, mas que não aponta para Cristo Jesus. Olha só como o conhecimento nos liberta. Quando faz o símbolo da cruz, não está apontando para Jesus, é o símbolo religiosamente que diz o seguinte: sem a igreja não tem salvação. Por isso que se faz o símbolo quando passa numa igreja. Estão aqui comigo? PIB Jardim Meriti também é conhecimento. Existem pessoas que, quando trazem isso para dentro da igreja, olha, nossa igreja é uma bênção, mas esse templo aqui não vai para o céu, meu irmão. Quem vai para o céu são vocês. PIB no Jardim Meriti, por mais que nós amemos, ela não salva a gente, ela é um instrumento para salvação. Porque através dela propagamos Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ela não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é Jesus.
Se a pessoa não entende isso, ela pode ser a melhor pessoa. Tem tantas pessoas em casa que dizem assim: eu não faço mal para ninguém, eu só não gosto de igreja. É verdade, a igreja não vai salvar, mas veja bem, você fica em casa, não busca Deus, acha que vendo televisão. Ah, não, filho, desculpa a franqueza também. Quem vai numa igreja não é beato, é sábio. Porque está aprendendo, está amadurecendo, está crescendo. E eu ouvi uma frase essa semana, esqueci de quem foi, não tenho dificuldade de citar pastores aqui que inspiram, mas falou uma coisa importantíssima. O dia mais importante da vida do crente não é o domingo, é segunda-feira. E eu adorei essa frase. Teve sentido, ele falou: domingo é quando o quartel se reúne, os soldados se reúnem no quartel, e segunda-feira é quando eles pegam a missão e colocam em prática. É o dia que eles colocam na prática aquilo que eles aprenderam no domingo. Tem gente que não vem nem no domingo. Fica difícil exercer na segunda. Mas brincadeiras à parte, tem sentido o que esse homem disse. Por isso, me permita aqui tecer três reflexões importantes. Mas eu não estou enxergando a hora, está batendo. Eu vou só citar uma e vou terminar. Vou dar o exemplo hoje. Eu vou tentar fazer isso todos os domingos, mas eu vou exigir também a mesma coisa. E olha que o pastor é sincero quando fala de púlpito. Olha o que eu estou falando, eu vou exigir a mesma coisa. Vamos lá? Diz assim: a condenação, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira reflexão e última, a condenação. O que é a condenação? Nós entendemos que existem 3 tipos de morte. Quantos tipos de morte? 3. Quantos tipos de morte? 3. Gravaram, hein? Então vamos lá. Primeira morte, a espiritual. Gênesis 2, do 16 ao 17 diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Essa morte aqui de Gênesis não é ainda a morte física, é a morte espiritual. Por isso que tem um bocado de gente que está aí andando, mas está morto espiritualmente. Quer ver uma característica de pessoas mortas espiritualmente? São pessoas rancorosas. Escreve isso que eu vou falar agora, hein? São pessoas vingativas. São pessoas azedas para tudo. São pessoas falsas. São pessoas carnais. É igual a conversa de crente, que quando chega assim: pastor, eu sei que não tem nada a ver. Nunca fizeram isso comigo não, só estou exemplificando aqui, tá? Nunca fizeram isso comigo. Mas, pastor, eu sei que vou contar uma piada. A piada é qual, filho? Olha, eu vi uma situação. Espera aí que eu tenho um compromisso ali mais sério. Me perdoe, meu irmão. Quem é de Deus não dá oportunidade para o capeta. Nem roda de amigo. Roda de amigo eu falo muito com Mona. Eu falei: Mona, Deus deve ter me dado bons amigos. Porque os meus amigos não têm esses papos loucos aí. Qual amigo de homem casado? Na maioria das vezes, homens casados. E sabe qual é lindo na história de homens, Tiagão? Homem não tira tempo para ficar falando do casamento dele para o outro. Pelo menos meus amigos não ficam. Mas o meu casamento, não, filho. Meu casamento eu resolvo com a minha esposa e com Deus no meio. Aleluia.
O homem não perde tempo para ficar falando do casamento dele com a outra, com a esposa, com outro esposo, com outro marido. Outro marido não, tudo aqui. Tá amarrado. Tá doido. Tá amarrado. Confundi tudo aqui agora. Tico-teco deu uma... Eu vou começar a pedir, você é usado agora. Eu falei, diáconos, por favor, vocês podem me ajudar no domingo de manhã, em vez de me dar água, dar cafezinho aqui. Vou dar uma despertada assim no cérebro. Um cappuccino é bom, cappuccino. Dá uma ativada, meu Deus. Fui para a vigília de Coelho da Rocha, estava muito mal, vim da aula, falei, mano, eu preciso tomar um negócio. Ela falou, tomar o quê? O cappuccino da Alessandra. A Alessandra fez o cappuccino. Meu Deus do céu, tomei o cappuccino, fiquei ligado a noite toda. Falei, meu Deus do céu, estou aceso. O que foi isso? Que cappuccino é esse? Mas veja, a segunda morte, e já vou chegando para a última morte, é a morte física. Gênesis 3, 22 diz, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Com isso, o homem agora passou também a experimentar da morte. Primeiro, a morte espiritual. Segundo lugar, a morte física. Mas tem a última morte. E é a morte eterna. Apocalipse 21, versículo de número 8 diz, quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe que é interessante quando fala da segunda morte aí, está fazendo primeiro a referência à morte espiritual, e essa segunda morte, fala assim comigo, é a morte eterna. Olha que coisa. Morte espiritual, todos nós estávamos antes de Jesus. Morte física, todos nós que não passarmos pelo arrebatamento morreremos. Todos nós. Um dia eu preguei aqui sobre a morte, uma irmãzinha me parou depois do final do culto e falou, cruz credo, pastor, eu morri de medo quando você estava falando aquilo. A outra falou assim, nossa senhora, eu falei, ué, a senhora está aqui agora? Jesus, hein? A morte dá medo. Não quero morrer não, pastor, que está doido. Mas veja, quando fala segunda morte, nós entendemos que é a terceira morte, aplicação, interpretação do texto. É aquela morte que já não tem mais jeito. Por isso que todos nós aqui, enquanto vida, precisamos decidir. Concluo essa mensagem. Uma importante decisão precisa ser tomada. Uma importante decisão precisa ser tomada. João 3,18 diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe o que está dizendo aqui o texto? Você só tem a possibilidade do céu, porque no inferno você já está se não reconhecer Jesus. Peguei pesado aqui? Não existe o purgatório, não existe a reencarnação para cumprir o propósito da primeira vinda. Aí os níveis, primeiro, segundo, terceiro nível, não existe. Biblicamente não existe reencarnação. Biblicamente, de novo, não existe reencarnação. Nós temos uma vida, e essa vida, nós só podemos nos alinhar para a renovação em Cristo Jesus nosso Senhor, que se não for, nós padeceremos.
uma importante decisão precisa ser tomada. E isso não amanhã, não mais tarde, mas agora. Agora, essa decisão precisa ser tomada agora. Só podemos estar no céu mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Mas essa salvação muda tudo, e semana que vem, se Deus me permitir, falarei sobre isso. Muda tudo, porque quem tem Cristo, de fato, é nova criatura. Não tem como a pessoa receber Jesus e continuar da mesma forma. Não tem. Nós somos chamados a mudanças contínuas quando recebemos Cristo. Olha que coisa linda. Existia um endemoninhado, ninho de demônios. E Jesus vai ter uma região chamada dos Gadarenos, que ficava em uma região conhecida como Decápolis, que era formada por 10 cidades. E esse homem andava nu, dormia entre os túmulos e vivia entre os animais. Mas quando Jesus entrou na vida dele, Jesus deu vestes novas, deu sandália e o colocou sentado para comer. E quando ele falou assim, eu quero ir contigo, Jesus falou, não, você precisa voltar para a sua casa. Vai testemunhar para os seus. Olha que coisa, olha o que eu vou falar. Quando Jesus entra na nossa vida, até as vestimentas ele muda. Antigamente a gente gostava de andar com animal, agora a gente senta com gente. Antigamente no pecado a pessoa andava cheirando mal. Agora com Jesus, por favor, vai tomar um banho, né? Por favor. Passar um perfuminho também ajuda. Você pode ficar sobre os teus pés? Uma importante decisão.